Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Isso é Camões. E hoje a gente vai trabalhar dentro da lírica os sonetos. Enzo, roda a vinheta. Livros para quem vai e para quem não vai. Prestar vestibular. Literatura Veste. Amores, olá, que bom que vocês estão aqui. Então, ajuda a gente, por favor. Dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado dos novos conteúdos, comente, compartilhe e vamos fazer com que o nosso canal cresça e traga mais conteúdo, mais vídeos para mais gente. Um beijo e bom vídeo para você. Como a Isa acabou de dizer, o clássico. Camões é literalmente isso. Luís Vaz de Camões, classicismo português. E o Camões escreveu Os Lusíadas, poema épico, e escreveu muita lírica, muitos textos que não tem aquela proposta de mostrar Portugal como grande estado nacional. Camões lírico fala de temas que vão do maior problema existencial ao maior amor, dentro do formato do redondilho, que não nos interessa hoje, e do soneto. Vamos ler poemas hoje. É importante porque tem muita gente que tem resistência aos sonetos ou à poesia de uma forma geral, mas que essa pequena estrofe, esse quarteto que eu recitei no começo, todo mundo conhece. Então vamos lá. Quem foi Luís Vaz de Camões? Um safado. Esse é um bom começo. O Camões, ele tem uma história assim, acho que mais safado que ele, só Gregório de Matos no Barroco brasileiro. Mas o Camões tem uma história de muita filosofia, muito conhecimento de história de Portugal, mas há fofocas literárias meio peculiares que eu já vou contar para vocês. Bem, a Unicamp, já desde 2016, colocou os sonetos camonianos na sua lista. São 20 sonetos selecionados. Esse nosso vídeo, ele vai trabalhar com a leitura do soneto, de uma forma geral. Depois, no finalzinho, claro, como sempre, eu faço uma questão, eu chamo a professora e ela faz uma questão da Unicamp. Mas o que é o gostoso? Ler soneto é uma delícia. A gente conhece muitos sonetos do Vinícius de Moraes, né? De tudo ao meu amor serei atento antes e quanto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Veja, o formato do soneto, ele é melódico por si só. O soneto clássico, que é o que o Camões trabalha no formato italiano, ele tem sempre 2 quartetos e 2 tercetos. Então, forma é muito importante. Porque o classicismo, ele vai retomar o momento da antiguidade em que a forma é muito valorizada, o momento antropocêntrico que valoriza o ser humano, forte e tal. Porém, quando a gente vai para o conteúdo camoniano, falei para você, né, de várias possibilidades. Tem um momento em que o Camões vai pegar o amor, a filosofia, um pé quase na próxima escola literária, que é uma escola literária muito tensa, que é o Barroco. Tudo isso ele vai colocar no formato do soneto. Então, é como se a gente tivesse um conteúdo extremamente emocional ajustado para um formato extremamente racional. Então, primeiro vamos pensar nisso. Camões é clássico. Adriana, classicismo, século XVII. Não, século XVII, isso, perdão. Século XVII. Os Lusíadas, que é a grande epopeia do Camões, vai ser publicada em 1572. Ele morre em 1580. Então vejam que é nesse período,
pensando a vida das pessoas que era muito curta, mas é nesse período do século XVII que ele vai escrever. Então vamos lá. Primeiro pensando nessa questão de forma e conteúdo. Então a forma do soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, sempre nessa ordem. Vou colocar aqui um texto para vocês, que é um dos textos mais cobrados em vestibulares e tal, e que a gente pode ver a questão filosófica discutindo o amor. Então esse texto, primeiro, para a gente fazer o contraponto entre forma e conteúdo, diz assim, acompanhe lá, 2 quartetos, 2 tercetos, sempre nessa ordem de distribuição dos 14 versos. Eu insisto nisso porque esse é o formato do soneto italiano que o Camões tem como inspiração o Petrarca, tá? Que foi um grande escritor italiano. Petrarca e Dante foram contemporâneos. Então, eu falo do formato que existe o soneto inglês. O soneto inglês, que é do Shakespeare, ele tem 3 quartetos e um dístico. Então, são os mesmos 14 versos distribuídos de outra forma. Pela melodia mesmo, pela coisa da língua. Então, vamos lá. Outra coisa, não tem título, tá? Os sonetos camonianos não tem título. Então, quando a gente faz a referência a algum soneto, a gente retoma o primeiro verso. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, com a matéria simples, busca a forma. Opa, forma simples. Lá. Quando a gente, deixa o soneto de lado um pouquinho, quando a gente se apaixona, tá? Estamos apaixonados, lá, principalmente aqueles arroubos juvenis, assim, de paixão, normalmente a gente tem uma ansiedade com relação àquele primeiro encontro. Por quê? Porque todos nós temos, calma, vai cair da geladeira. Todos nós temos, meu Deus, estão fazendo um mezanino ali em cima. Todos nós temos um ideal do que é o amor, uma expectativa do que a gente espera, dos relacionamentos. Só que também acontece muitas vezes, você tá lá esperando o telefone, você tá lá marcando encontro, você tá lá. Na hora que o encontro efetivamente acontece, e nos nossos tempos em que o virtual e o real são bastante diferentes, na hora que você tem o efetivo encontro, às vezes você se decepciona. Ou então, começo de namoro, vive aquela paixão intensa e de repente coloca os pés no chão. Por quê? Porque o ideal, é isso que diz Platão no Mito da Caverna. O ideal, ele tá aqui, na ideia. Na hora do real, a coisa vai para o que é palpável, que é muito diferente. Vamos à primeira estrofe. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar, por aquilo que pensou. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Ou seja, é como se eu me apaixonasse por um espelho, como se eu me apaixonasse por mim mesma. Aí continua. Se nesta pessoa, se nessa alma que eu tenho em mim, está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? No conceito do Platão, enquanto eu estou no ideal, tá tudo bem. Não precisa acontecer o real, não precisa acontecer o carnal. Tá? Eu já estou satisfeita aqui na idealização. Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Ou seja, tá tudo dentro desse sujeito que tá lá, olha pro outro, mas na verdade vê no outro as suas expectativas, aquilo que espera. É bem platônico. Quando a gente fala de amor platônico, a gente não tá falando de amor impossível, de amor
que não se realiza porque o outro não quer. Na verdade, o amor platônico, o outro nem sabe. Por quê? Porque está na sua concepção de amor, naquilo que você cria, no seu mundo ideal, no seu mundo das ideias. Tá? Aí você fala, nossa, coitado do outro. Pois é. Aí voltamos ali. Perceba que no primeiro terceto, então vimos os 2 quartetos, o primeiro terceto diz assim: mas esta linda e pura semideia. Mas o Camões está falando, olha, falei sobre amor platônico até aqui, agora eu vou torcer. Então tenho aqui uma adversativa no mas. Isso é uma estrutura muito comum dentro do soneto, você ter os 2 tercetos numa outra visão. Essa linda e pura semideia que, como um acidente em seu sujeito, assim, com a alma minha se conforma. Essa linda e pura semideia que, como acidente em seu sujeito, o acidente é o predicado. Lembre lá da estrutura gramatical, sujeito e predicado. Então, quando eu tenho um acidente, eu tenho um predicado encaixado no sujeito. Então, de novo, essa linda e pura semideia, que é perfeita, que é encaixada como sujeito e predicado, assim com a alma minha se conforma. Está de acordo com o que eu imagino. Ainda é Platão. Porém, está no pensamento como ideia. E esse E também tem função de mas. Mas, E, com função de mas, o vive por amor de que sou feito, aquilo que eu sou de verdade, com a matéria simples busca a forma. Aquilo que eu sou de verdade busca o encaixe da matéria, se assim eu posso ser bem clara para você. O corpo precisa, o corpo necessita. A ideia, o orgasmo na antiguidade era chamado de pequena morte, porque era a ideia de morrer no outro para renascer um só. Então, eu tenho Platão o tempo todo nessa coisa do ideal da perfeição. Mas eu tenho uma visão mais aristotélica daquilo que é material, que também é necessário. No caso desse material, a gente está falando desse encontro, né? Que pela carne também chega à idealização. Esse soneto é lindo e é extremamente vestibuloso, tá? Ele é muito cobrado, por quê? Porque Camões pegou toda uma reflexão filosófica sobre o amor, então eu tenho uma racionalização do amor, e jogou para um formato racional, porque é totalmente pensado, metrificado, são decassílabos, tem um esquema de rima, que é o soneto. Forma e conteúdo ok. Vamos pensar agora nas temáticas que são preponderantes no Camões. Então, primeiro, vamos falar da lírica amorosa, né? Camões, agora vem a fofoca literária. Camões foi para a China, né? Macau, que era a colônia portuguesa, foi como soldado. Chegou lá e se apaixonou, como sempre se apaixonava por muitas, por uma mocinha. E a fofoca diz que ele veio com essa moça, acabou a guerra e tal, ele voltou com ela para Portugal e houve um naufrágio. Camões, lá em Macau, estava escrevendo os Lusíadas. Olhou para os Lusíadas, olhou para a mocinha, mulher tem um monte mesmo, os Lusíadas só tem um, deixou a moça morrer afogada e salvou o livro. É uma fofoca literária. Não saber, eu acho até que é uma fofoca muito criativa, mas de qualquer maneira existe essa história. Essa moça vai ser, a referência que o Camões faz a ela é uma referência a uma ninfa, que é a Dinamene. Uma ninfa que seria como se fosse na escala lá dos deuses, na escala da mitologia, a ninfa está aí no meio do caminho. Ela não é uma deusa, mas ela também não é uma mortal. Bem, Camões, safado, depois que a mocinha morreu, olha o que ele vai dizer aqui. Você já deve ter ouvido esse soneto. Alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e eu viva cá na terra sempre triste. Morreu! Sempre triste. Sabe aquele cara que vem com aquela falinha doce no seu ouvido depois que fez coisa errada e você ainda cai na conversa dele? Mais ou menos isso. Mas Camões agora tá revirando lá. Não, mas veja, é muito doloroso, independente da fofoca, tá?
Alma minha que morreu e eu vou ficar eternamente triste aqui. Muita emoção dentro do soneto. Pede a Deus que eu morra para te encontrar de novo. Eu, meio sem vergonha, mas é Camões. Veja que lindeza. Vamos ao desconcerto do mundo. O desconcerto do mundo, ele é uma temática com a qual Camões trabalha, que é a temática da crise existencial. É a pessoa com as suas dificuldades, tá? Olhando para si mesma. Então, vamos lá. Desconcerto do mundo. O dia em que eu nasci, morra e pereça. Não queira jamais o tempo dar. Não tome mais ao mundo. Perdão. De novo. Again. O dia em que eu nasci, morra e pereça. Não queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo. E se tornar, eclipse nesse passo, o sol padeça. Que tudo se escureça. Que tudo se escureça. Perdão. Esse desconcerto do mundo é eu não me encaixo. Eu não me encaixo nesse mundo que se apresenta para mim. Então eu tenho uma dor tão grande que eu prefiro morrer. Não tá falando em tirar a própria vida, tá? É uma construção para você ver. Não aguento esse mundo, então eu prefiro morrer. É tão atual, não é? Esse é o grande lance do Camões. A gente tem a expectativa que apareceu no texto anterior com relação ao amor platônico. A gente também tem essa coisa de repente, olhar para a própria vida e não se entender e não se sentir adequado. Essa inadequação é o desconcerto do mundo. É uma coisa pessoal, horrível. É melhor morrer do que suportar. Tenso. E o Camões tem um momento, já mais para o final da vida dele, em que ele já está com um pé no Barroco, que é a próxima escola literária. O Barroco é a escola dos conflitos. O Barroco ele vai mostrar uma reação da igreja, um momento histórico, uma reação da igreja na Contra-Reforma ao movimento reformista que aconteceu a partir do Lutero. Ou seja, um olhar mais material, a igreja vem com toda a força e traz um peso religioso imenso para esse momento. E aí, pensa num cara que viveu o auge clássico, a forma antropocêntrica, valorizadora do homem e tal, nesse momento em que o peso da Igreja Católica vai cair. Tá? Os textos não serão religiosos, ainda estamos maneirando, atravessando. Os textos não são religiosos, mas o peso que não aparecia antes, agora vem com muita força, muita ênfase. De vós me aparto, ó vida. Tá vendo? De novo, outro texto bem pesado. Só que agora, embora a gente tenha muitos verbos em primeira pessoa, a gente vai perceber que o pensamento é mais filosófico, é mais abrangente. Não é a minha dor do lírico. É uma dor que é maior, de todo mundo. De vós me aparto, ó vida. Em tal mudança sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Isso é para todo mundo. Tá? Mais perde quem mais busca. E aí tem uma lógica, né? Se você mais busca, você se expõe mais a perder. Antes, nesta lembrança se atormentem, que com esquecimento desmereçam a glória que em sofrer tal pena sentem. O que é a Igreja Católica do Barroco com a Santa Inquisição voltando? Né? Com o sofrimento, a glória de ser penalizado, a glória de sofrer. É emocional ou não é? Muito dentro da razão do soneto. Essa relação de forma e conteúdo é muito importante. Vocês devem ter reparado que eu, na leitura, e isso ajuda muito quando a gente está começando a ler o Camões, eu emendei um verbo. Me perdoa. É que a gente tem que fazer isso agora. Eles podiam fazer isso em outro momento. Tá? Bom, é hora do almoço de domingo, gente. A gente veio para ficar tudo quietinho. Voltando aqui ao que eu tava dizendo para vocês, que eu acabei de me perder. O que eu tava falando antes de xingar o vizinho? Você tinha terminado de recitar o soneto e ia começar a falar sobre... Forma e conteúdo. forma e conteúdo. Então, aqui no maneirismo,
Como eu tava falando da questão da igreja, reforma e contra-reforma, o peso da igreja aparecendo, ser penalizado, sofrer, a penitência era a palavra que eu queria. A penitência, ela já parece muito pesada, mas ainda temos a forma que é bem quadrada, bem rígida, pega a forma do bolo e coloca ali toda a emoção. Esse momento do maneirismo barroco, do maneirismo da obra do Camões, que é essa passagem para o barroco, é importante também. Que outros temas aparecem no Camões? Vocês devem lembrar daquele soneto famoso. 7 anos de pastor, Jacó serviu a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que só ela por prêmio pretendia. Nesse texto, a gente tem um intertexto com o Gênesis, um intertexto assim, bem melhorado pro lado da Raquel, tá? Porque quando a gente lê o Gênesis, a gente percebe que Raquel não era assim tão bacana quanto a Lia, que foi a esposa que o Jacó recebeu de Labão por causa das regras que havia, né? De sempre casar a filha mais velha antes da outra. Mas nesse soneto, o que aparece? A gente tem um eurírico que fala: fui enganado, mas servirei por mais 7 anos, se for necessário, para ter o meu amor. Então é um intertexto, vem do Gênesis para cá. Porém, a gente percebe que Camões faz aquele enlevo amoroso por Raquel, que no texto do Gênesis vai aparecer diferente. Mas é intertexto de qualquer maneira. Muita mitologia. Pelo que eu falei no começo do vídeo mesmo, já que a gente tem um momento que é clássico, a mitologia volta, a racionalidade volta. É mais pra frente na obra dele que a gente vai ter a igreja vindo muito forte e muito pesada com a contra-reforma e o maneirismo. Então, muita mitologia vai aparecer, vai haver mais de um texto com intertexto. A proximidade do Petrarca é muito grande. Há alguns sonetos do Camões que a gente que considera que é plágio, mas não. Há versos idênticos aos do Petrarca, mas depois que ele coloca aquelas adversativas e dá uma torcida no soneto, dentro da forma, tá? Quando eu digo torcida, é que você vem numa expectativa e ele te propõe uma outra coisa. Era considerado que havia o diálogo com o texto do Petrarca, mas na sua escrita o autor melhorava. Isso também era uma forma de se pensar o texto clássico. Pegar um texto já consagrado e propor uma coisa ainda melhor, tá? Valorizando, mas propor uma diferença. Então, às vezes, eram 2 versos só de diferença, com uma leitura totalmente nova, por ser um momento também novo. Bem, vamos à questão? Vou chamar a professora, aguenta rapidinho, tá tudo quietinho agora. Daí ela vem para explicar para vocês. Só um minutinho que ela já volta. Aê, então vamos lá, Unicamp. Aquela moça comentou no começo do vídeo que Camões, os sonetos estão na lista da Unicamp desde 2016, agora em 2023 a gente ainda tem Camões na lista. E não se assustem, tá? A Unicamp, ela quer que a gente perceba a atualidade, essa tendência das questões, a atualidade do texto camoniano. Então, a gente tem aqui uma questão de primeira fase da última prova que aconteceu, Unicamp 2022. Primeiro, lembra da estrutura? Um texto, o enunciado e, no caso da Unicamp, 4 alternativas. Então, vamos lá. Vou começar pela leitura do enunciado. Considerando as características formais, olha lá, forma, e o núcleo temático e conteúdo, é correto afirmar que o poema retoma o ditado popular. Então veja, nas alternativas: A, longe dos olhos, perto do coração. B, mais vale cantar mal que chorar bem. C, a cada canto seu Espírito Santo. E D, quem canta seus males espanta. A gente vai partir do Camões para chegar naquilo que é uma ideia que se mantém, que está sempre na literatura. Não importa se a gente está no século XVII ou se estamos no século XXI. Então vamos ao texto. Muito enjambement. Enjambement é um termo, quer dizer encadeamento, que é aquela leitura que eu faço de um verso para o outro, de um verso para o outro. Quando a gente começa a ler sonetos,
a gente não sabe muito bem trabalhar com jambemã. Então, parece que é uma coisa não tá completa, são versos soltos. Tente perceber, não é sempre que esse encadeamento acontece, mas é muito comum. Vai aparecer no Bilac, lá no Parnasianismo de novo, no Alberto de Oliveira, no Raimundo Correia. A gente vai ter, nos momentos em que os caras trabalham soneto, muita presença desse encadeamento. E aí faz mais sentido na leitura. Na ribeira do Eufrates assentado, discorrendo me achei pela memória aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Adriana, esse soneto não é muito conhecido. Não é, mas a gente já sabe a questão de forma e conteúdo, a questão estrutural, os temas camonianos mais comuns, então não tem problema, tá? Então vamos lá. Da causa de meus males perguntado me foi, como não cantas a história de teu passado, bem, e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? De novo, olha, agora emendou tudo. Eu fiz a leitura de uma estrofe que parece um parágrafo. Tem a métrica, tem o ritmo, tá? É até uma heresia falar o parágrafo, mas é para você compreender que quando travar a leitura, tenta enganchar um verso no outro. Não sabes, primeiro terceto, não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Opa, canta, esquece o mal. Canta, esquece o mal. Canta, pois, e não chores dessa sorte. Canta, sorte aí é destino, fortuna, tá? Fortuna é a deusa do destino. Então, destino no sentido do que está acontecendo, tá? Perdão. Cadê eu? Ah, tô no fim do segundo terceiro, desculpe. Última estrofe. Respondi com suspiros. Quando cresce, há muita saudade. O piedoso remédio é não cantar senão a morte? Tá falando muito de cantar, né? Ah, cuidado, esse canto de que fala aqui o Camões não é o cantar, que eu não vou fazer aqui, porque eu tenho pena de você, até o pinguim é capaz de ir embora. E a letra D? Quem canta seus males espanta. Eu posso ver ali, olha, Não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Quem canta, seus males são esquecidos. Portanto, quem canta, seus males espanta. Porque ele fala desse canto, é o canto poético, ok. No ditado popular é o canto, não vou fazer isso com você. Sim, mas a ideia de pelo canto, pelo falar, pelo poetar, afastar o mal é a mesma, tanto no Camões quanto nos dias de hoje, no ditado popular. Ok? Fácil, média ou difícil? Talvez média. Por quê? Porque não é... Se você não tem a experiência do ler o soneto camoniano e ler vários sonetos e tentar compreender aquele conjunto, se você não passa pela experiência do ler os sonetos, fica mais difícil. Agora, se você tem em mente o momento histórico e as temáticas mais recorrentes, com certeza seu trabalho nessa leitura vai ficar muito mais fácil e, para você que não está prestando vestibular, muito agradável. Ler sonetos é muito gostoso. Para quem ainda tem travas com a poesia, principalmente com a poesia mais contemporânea, que é mais experimental e tal, comece pelos sonetos, comece por Camões. Certo? Então é isso. Não desanime nunca. Travou num poema, vai para o outro. Pegue a lista dos 20 e dedique-se a ela. Muito obrigada. Calma. Agora que acabou o barulho, dê seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, clique no sininho para acionar as notificações dos nossos vídeos. Veja que a gente merece, depois desse barulhão. Comente, compartilhe e beijos camonianos para todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.